Meus queridos, a paz do Senhor, nós estamos novamente aqui dando o assunto sobre as 7 igrejas da Ásia Menor ou as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje eu vou falar de uma igreja que foi a única das 7 que não teve uma repreensão da parte do Nosso Senhor, que é a igreja de Filadélfia. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo de número 3. Eu vou somente estar falando hoje o versículo 7, 8 e 9 para a nossa reflexão aqui, e depois a gente vai estar falando as outras partes em vídeos posteriores, tá? Mas antes disso, eu queria que você que estivesse assistindo esse vídeo compartilhasse, comentasse no nosso canal no YouTube, compartilhe para outras pessoas também. Eu tenho certeza que a mão de Deus está te abençoando de uma forma muito especial, amém? O texto é um texto muito conhecido por todos nós, porque essa igreja é uma igreja muito popular. Quando fala de Filadélfia, o nome Filadélfia significa amor fraternal. Na verdade, esta igreja que situava na cidade de Filadélfia, a cidade ela foi fundada no século II a.C. e eu até anotei aqui porque é muita informação. Ela foi fundada pelo imperador do rei de Pérgamo chamado Eumenes. E aí colocou esse nome, essa cidade, e nos tempos dos apóstolos, nos tempos de Paulo, de João, havia uma comunidade cristã ali, e ali tornou-se uma grande congregação, e foi a igreja que Jesus escreveu uma dessas cartas. Tá? Lembrando também que a cidade de Filadélfia ela era conhecida culturalmente como a Pequena Atenas, devido à pluralidade religiosa que havia ali. Havia templos dedicados aos deuses e também havia o culto imperial. Então era conhecido também nesse adjetivo como a Pequena Atenas, lembrando que Atenas era a cidade que representava a capital da Grécia Antiga, onde tinha um centro filosófico cultural muito rico naquela época da antiguidade. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que feche e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Interessante que Jesus começa a relatar sobre esta igreja referente de chaves e portas. Nós sabemos que chave abre portas e portas tem a ver com oportunidades, e no caso, em algumas situações, até grandes oportunidades. Claro que a linguagem aqui é uma linguagem espiritual simbólica. Interessante que esse versículo de números 8, e o versículo de número 7 que nós acabamos de ler, é uma coisa bem profunda, porque quando Jesus fala de chaves aqui, a qual ninguém, se uma vez fechada ninguém abre, se uma vez aberta ninguém pode fechar, a gente vai lembrar de um texto lá no Antigo Testamento, precisamente em Isaías 22, versículo 22, eu vou até ler aqui com os amados, que é referente a um administrador que administrava a casa do rei Ezequias chamado Eliaquim. Ele era filho de Ilquias. E o texto diz o seguinte: eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então a gente entende aqui que Eliaquim seria um tipo de Cristo no Velho Testamento, mas como fala de chave, como disse aqui, se refere o quê? Situações que serão o quê? Abertas. Aqui Jesus está falando aqui referente à chave da propagação do Evangelho, porque chave e porta aqui tem o mesmo sentido. Então percebe que foi-lhe dada à igreja de Filadélfia as chaves do reino, para que ela pudesse propagar o Evangelho. Lembrando que naquele contexto, isso até expliquei em alguns vídeos mais antigos, que naquela época a igreja sofreu uma perseguição, seja pela comunidade judaica, já havia uma perseguição não oficial, mas
perseguições isoladas por parte do império. Então veja que Jesus está falando aqui de chaves espirituais. Ou seja, uma vez você colocou na chave, a porta destrancada. E uma vez a porta aberta, haverá o quê? Uma passagem, haverá uma oportunidade. E aí a gente vai perceber no versículo de número 8, que ele fala o seguinte: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, como eu estou dizendo, tudo isso se representa uma questão de espiritualidade. Aqui está falando da evangelização, o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, isso se referindo naquela situação no qual as igrejas existiam ali nas proximidades do século I depois de Cristo. Então, quando o texto fala aqui, diante de ti pus uma porta aberta, a gente pode até vasculhar alguns textos da Bíblia, e eu queria até compartilhar com os amados, porque aqui está falando da propagação do Evangelho. Por exemplo, se nós olharmos para Atos, capítulo 14, e o versículo 27, o escritor Lucas, ao qual escreveu o livro de Atos, ele vai falar aqui algo bastante interessante que tem a ver com o nosso assunto aqui. Atos capítulo 14, versículo 27, e diz o seguinte, eu estou com a Bíblia aqui em mãos, tá? E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Ou seja, oportunidade, propagação do Evangelho. Se nós lermos também a primeira carta aos Coríntios, isso no capítulo 16, versículo 9, Paulo vai falar aqui uma grande porta e eficaz se me abriu. Porém, há muitos adversários. Porque quando se fala de portas e se fala de oportunidades, isso quer dizer que também haverá desafios. E aí Paulo fala, porém, há muitos adversários. Mas o fato de ter adversários não isenta da porta grande e eficaz, que Paulo vai relatar lá na carta aos Coríntios, que foi aberta para ele, isso se tratando da propagação e da pregação do Evangelho. O texto também de Colossenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, e lembrando que quando Paulo ele escreveu esta carta à igreja de Colossos, ele estava preso na sua primeira prisão, a prisão domiciliar, é o que está registrado lá no último capítulo de Atos. Essa epístola aqui ela é classificada como epístola de cárcere, e ele vai dizer o seguinte aqui na carta aos Colossos, capítulo 4, e o versículo de número 3, ou a carta aos Colossenses, ele diz o seguinte, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pela qual também estou algemado. Então ele está falando aqui de uma situação, ele dizendo que está preso, mas dizendo que, pedindo para que Deus abrisse a porta da palavra. Então veja que Deus está dizendo para aquela igreja, eu tenho a chave de Davi, e pus diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque, irmãos, encerra essa primeira parte desse assunto dizendo para vocês que as oportunidades espirituais estão aí. Deus abriu a porta da oportunidade para que nós, como igreja, possamos fazer a vontade de Deus, porque Ele que tem as chaves. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Cristo tem a chave. Ele colocou uma porta diante de nós. Cabe a nós abraçarmos essa oportunidade, por mais que haja adversários, mas sabemos que Cristo está conosco. Um forte abraço, que Deus te abençoe, e fico no próximo vídeo, ao qual estaremos dando a continuidade desse assunto bastante glorioso e interessante, que é a carta da igreja de Filadélfia, a qual Jesus não fez nenhuma repreensão, pelo contrário, ele fez elogios a esta igreja. Deus te abençoe.